hello! Voltamos, gente. A Cauane sempre me diz um buenos dias, né, Cauane? Então, em vez de dizer um good morning para a Cauane, eu vou dizer bonsoir. Ok, Cauane? Descobriu o que é o bonsoir. E aí, pessoal, vamos lá retomando, né? Então, a Sânia Macedo chegou ali também, né, Sânia, lá de Padre Marcos. Hello, good morning, né? Bonsoir também. Descubram o que é o bonsoir, tá bom? Vamos lá, gente. Então, a gente estava ali fazendo, né, um exercício, né, que era aquela homework que deixei para vocês sobre o texto Smoking During Pregnancy, tá? E aí eu trouxe mais uma questãozinha sobre o texto, certo? Eita, passei demais. Pronto. Os modal verbs to complete the sentence, né? Aí a gente vai usar os modais para completar as sentenças, né? A gente pode usar o should, o shouldn't, o can, ou então o may, né? Mas nós vamos usar conforme está lá no texto também, tá, gente? Então, a gente tem aí a letra A, children of smokers, né? Espaço. I get ear infections, asthma, learning disorders, né? Lá na letra B, né? You smoke next to a child, it's not recommended, né? Tem uma aí que dá pra gente, tem alguns que dá pra gente fazer sem olhar no texto, né? Smoking, né? Espaço, cause risk of miscarriage and stillbirth. E na letra D, little d people, espaço, avoid smoking because it's unhealthy, né? Então, e aí, será que dá para fazer? Vamos tentar? Pode ser? Mas aí rapidinho, tá bom, gente? Não vou nem dar muito tempo, tá? Vamos lá, 2 minutinhos eu acho que dá para fazer. 2 minutes, vamos lá. Pronto, gente. E aí, vamos lá. Lá na letra A, qual o melhor modal verb que eu coloco aí na letra A? O children of smokers, né? Aí, ó, get ear infection, asthma, learning disorders. E aí, o que vocês acham? Alguém me ajuda? Ó, lá no texto, vou até voltar bem aqui no texto. Ó, lá no texto, lá embaixo, ele fala assim, ó.
Ó, children of smokers. Opa, eu sempre esqueço de ativar a canetinha quando a gente volta. Deixa eu só dar uma... Ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Children of smokers may also get ear infections, né? Então, também, né, deverão ter, né? E seria para expressar mais uma possibility também, né? Então, aí a gente vai usar o may, né? Na letra B, ó, smoke next to a child, it's not recommended, né? Então, ele tá dando aí um conselho, né? Então, ó, you should not smoke next to a child, né? Então, você não deveria, né? Smoke, né? Fumar próximo à criança, né? It's not recommended, não é recomendável, tá? Na letra C, ó, smoking, aí espaço cause risk of miscarriage and stillbirth, né? Então o fumo, ele pode causar, né, ó, can cause, ó, aí, ó, can cause, né, pode causar, né? E na letra D, people, né, avoid smoking because it's unhealthy, né? Então as pessoas deveriam, né, evitar fumar, should avoid smoking because it's unhealthy, porque não é saudável. Ok, gente? Então, nós temos aí o may, o shouldn't, o can e o should, tá? E o 3, read and write true or false, né? De acordo com a leitura que nós fizemos, o que vocês acham aí, ó? Smoker inhales only 4,000 chemicals. Então, será que o fumante, ele só inala aí somente 4.000 produtos químicos, né? Então, lá no texto ele fala o quê? Ele fala que é over, gente. Ele fala over, né? Acima, né? Então, é muito mais, né? Então, aqui nós vamos colocar aí Fzinho de false, tá bom? O carbon monoxide replaces all oxygen in blood, né? Então, o que o monóxido de carbono faz? O que ele fala lá, ó? Ele fala ali, ó, replaces some, né? Porque se ele substituir lá todo o oxigênio do sangue, aí não dá, né? Aí eu acho que a pessoa vai a óbito na mesma hora, né? Então, vamos dizer assim que ele substitui aí, né? Que ele toma bastante espaço do oxigênio, né? Então, não é todo, né? Mas some, tá bom? C. When a pregnant woman smokes, she forces the baby's heart to work harder, né? Então, quando uma mulher grávida ela fuma, ela força, né, o coração do bebê a trabalhar mais forte, né? Então, força muito. Sim, é true. Na letra D, there are more than 2 problems associated with smoke, né? Existem mais de 2 problemas associados com o fumo, né? A gente viu que sim, né? São vários problemas, né? Várias consequências. Na letra E, children of smokers have more chances to become smokers in the future, né? Com certeza, né? Os filhos, né, de fumantes têm mais chances de se tornarem fumantes no futuro também, tá bom? Ok, gente. Então, com isso, nós encerramos aí a nossa review sobre os modal verbs. E agora a gente vai ver aí os indicadores, né, de time, manner and frequency, que são, na verdade, os nossos adverbs, né? Existem outros, tá, gente? Vários advérbios, mas aí nós iremos trabalhar só essas 3 modalidades por enquanto, tá bom? Então, quando a gente fala de adverbs, né, são palavras que modificam o verbo, né, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio, certo, gente? De acordo com o sentido que eles oferecem lá na frase, eles podem ser classificados em advérbios de tempo, de modo, lugar, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência. E existem os adverbs interrogativos também, certo? Então, vai depender do uso, né? Vai depender do que a gente quer falar lá na frase, tá bom? Então, quando a gente fala de advérbio, a gente vai lembrar muito desse sufixo ly no finalzinho, que é o li, tá? Então, ó, na composição dos advérbios em inglês, o adjetivo, geralmente, ele é ligado ao sufixo li, né? Geralmente. Que na língua portuguesa significa o mente, né? Eu creio que vocês vão se lembrar aí quando nós conversamos sobre os
Vocês lembram que nós falamos sobre os prefixes e suffixes, né? Que são os afixos da língua inglesa, tá? Então, nós conversamos sobre os sufixos também. Porém, gente, essa regra ela não é aplicada aí a todos os tipos de advérbios, né? Então, eu trouxe ela para aqui para que a gente lembre desse detalhe, tá bom? Olha só uns exemplos aí, ó. As palavras late, né? Late, que significa tarde. Fast, rápido. Hard, que é muito, por exemplo, elas não possuem esse sufixo final aí não, tá? Mas o que vai acontecer, né? As estruturas aí adverbiais e adjetivas vão ser as mesmas, mas a gente vai ter que observar como ela está sendo usada, como ela está sendo aplicada na frase. Então, trouxe para vocês 2 exemplos aí com o mesmo, mas são diferentes. Por exemplo, ó, Maria is a very fast swimmer. Ó, Maria is a very fast swimmer, tá? O que acontece aí nesse primeiro exemplo? Esse fast aí está qualificando quem, gente? O sujeito, né? Que é a Maria. Então, aí a gente tem o quê? A gente tem o adjetivo, certo? A gente vai ter o adjetivo, que está qualificando o quê? O nome, não é o verbo, né? Agora, no outro exemplo, ó, Maria swims very fast, ó. Como é que ela nada? Fast, né? Então, o que acontece aí? Já aí no segundo exemplo, esse fast, ele vai ser o quê? Ele vai ser o advérbio, né? Por quê? Porque ele está fazendo referência aí, ó, ao verbo swim, ao verbo nadar, certo, gente? Apesar de não ter aí a terminaçãozinha elY no final, mas esse fast, ele pode ser o adjetivo e pode ser o advérbio, dependendo como é usado, tá bom? Ó, percebe-se que o adjetivo nas duas orações é o mesmo. Sim, é o fast. Porém, eles vão atuar de formas distintas, né? Ó, lá no primeiro, o primeiro caso, ele vai qualificar o sujeito da ação, se comportando como o quê? Como um adjetivo, né? Já no segundo exemplo, ele vai equivaler o quê? Ao modo como a ação ela é realizada. E aí, já que ele está falando da ação e do verbo, aí no caso, vai ser um advérbio, certo? Então, só mostrando para vocês aí esses casos aí diferentes, tá? Professor, o advérbio termina sempre em elY. Geralmente sim, né? Na grande maioria das vezes sim, mas vão existir esses casos, né? Casos como esses aí, existem outros semelhantes a eles, que a gente tem que atentar para a forma como nós estamos aplicando na frase, certo? Por quê? Porque a mesma palavra, ela vai poder ser o adjetivo ou um advérbio, dependendo de como nós estamos aplicando lá na frase, né? Por isso a gente tem que estar atento para não fazer errado, tá bom? Tudo tranquilo, pessoal, até aí? Então, vamos lá, né? Um outro exemplo aqui interessante, né? Então, o good, né? Que seria o bom, que seria o bem, ele é utilizado como adjetivo, né? Sim. Mas, quando a gente fala de advérbio, que é o seu substituto adverbial, né? Então, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o well. Olha aqui, olha só os exemplos. Julia did a good job, né? Então, ó, a Julia fez o quê? Um bom trabalho, né? Ó, good job, né? Aí, ó, nesse sentido, funcionando como um adjetivo, né? Que é o good, que é o adjetivo, certo? Agora, se eu quero dizer, ó, Julia did the job well, a forma como ela fez o trabalho, né? Ela fez o trabalho bem, então eu vou ter o quê? O advérbio, certo, gente? Então, ela fez o trabalho bem, fez bem o trabalho, né? Então, eu estou modificando aí o modo como ela fez, né? A ação de fazer foi bem feita, né? Então, eu tenho aí o advérbio, certo, gente? Então, esses casos aí diferenciados para vocês lembrarem, né? E aí, vamos agora para os casos específicos, né? Então, eu falei para vocês que quando a gente fala de advérbios, a gente tem vários tipos de advérbios, né? Como eu falei no início. Porém, aqui na nossa aula, nós iremos trabalhar, né, os advérbios de tempo, de modo e de frequência, tá bom? Começaremos aí pelos advérbios de tempo, né? Alguns deles eu creio que vocês já viram, né, aí em frases, já viram em textos, né, já até usaram, né, ou usam, dependendo do tempo verbal também que vocês vão estar aplicando aí nas construções das frases de vocês, certo?
Então, ó, os advérbios de tempo, eles indicam quando, né? Quando eu falo de advérbio de tempo, eu vou falar quando algo aconteceu ou irá acontecer, certo? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Already, que é o já, né? Ó, already, muito usado no present perfect, né? Always, que é sempre. Early, cedo, tá? Next month, próximo mês. Today, hoje. Last week, semana passada. Tomorrow, amanhã, né? E o yesterday, ontem, né? Esses eu creio que vocês já conheçam, que vocês usem bastante, né? Então, são advérbios de tempo, tá? Os advérbios de tempo, gente, eles poderão vir no começo, tá? Ou no final da frase, né? Depois do objeto da frase, né? Vamos dizer assim. Ó, I am reading a book now, né? Ó, estou lendo um livro agora, né? Ó, I'm reading a book now. Today, we don't have class, né? Então, hoje, nós não temos aula, tá? Tomorrow, ó, amanhã. I have a very important meeting, né? Amanhã eu tenho uma reunião muito importante, né? Então, no caso dos advérbios de tempo, eu posso usar ou no início da frase ou no final da frase, tá? Não vai prejudicar o entendimento, não, tá bom, gente? Os advérbios de manner, né? Então, os advérbios aí de modo, né? Que é a forma, a maneira, né? Então, os advérbios de modo, eles destacam como os sujeitos concretizam as ações, né? Então, é o modo, é a maneira, né? Com que é feita uma ação, certo? Nós temos alguns exemplos aí, ó. Fantastically, fantasticamente, né? Ó. Easily, easily, facilmente. Carefully, cuidadosamente. Simply, né? Simplesmente. Actively, né? Ativamente. Fast, rapidamente, né? Lembram do exemplo fast que eu falei lá, né? Esse não vai ter o LY no final, né? Mas a gente tem que saber fazer a colocação dele de forma correta na frase. Perfectly, né? Então, perfeitamente. Seriously, né? São alguns exemplos aí de advérbios de modo, né? Que são os adverbs de manner, né? Manner adverbs, tá, gente? Que é quando a gente fala de modo, a gente fala a maneira como uma dada ação ela está sendo executada, tá bom? Tudo alright, pessoal, aí com vocês? Alguém quer perguntar? Tá todo mundo quietinho? Don't you have any questions? Sem perguntas. Ok, todo mundo só concentrado, né? Atento. Alright. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, né, esse chartzinho aqui, ele tem vários advérbios de modo, tá? Para vocês aí enriquecerem mais aí o leque de vocês em relação aos advérbios, né? Então, adverbs of manner answer the question how, né? Que é o como, tá bom? How. It tells us how something happened, né? Então, fala pra gente como que alguma coisa acontece. It's usually placed after the main verb or after the adverb. Então, no caso, o advérbio de modo, né? Então, a gente responde aí a pergunta how, que é o como alguma coisa acontece. E, normalmente, né? Geralmente, esses advérbios, eles vêm aí depois do verbo principal ou depois do objeto. Certo, gente? Ok? Então, não vou ler aí detalhadamente, tá? Depois, com calma, vocês podem dar uma olhada. Alguns são mais usados, outros não são tão usados, são mais formais, né? Mas são interessantes que vocês conheçam, né? Ó, vou trazer alguns aqui, ó, badly, né? O badly, tá? Deixa eu ver outro que é bastante usado, closely, né? Easily eu já falei lá para vocês, né? Deixa eu ver diferente do que eu já falei. Ó, happily, né? A gente vê bastante. Deixa eu ver outro, really, né? No sentido de fato fazer, né? Regularly, slowly, lentamente, né? Deixa eu ver mais aqui.
Pronto, eu acho que eu já marquei aí alguns que são mais comuns, além dos outros que eu citei no slide anterior, certo? Mas todos eu aconselho que vocês deem uma lida, vejam o significado, tá bom? Para que vocês consigam aí aumentar o leque de entendimento de vocês, né? Na quantidade de advérbios aí que a gente tem. Na verdade, à medida que vocês vão lendo os textos, vocês vão conhecendo e vão se apropriando cada vez mais, né? Essa que é a verdade, né? Ok, pessoal. Bom, e aí, gente, né, os advérbios de modo, né, eles vêm normalmente aí, gente, tá? Após o verbo e após o sujeito, se houver, né, claro. Olha aqui alguns exemplos, ó. Aqui é o após, tá, gente? Após o verbo. Ó, she sings well, né? Ó, ela canta bem, né? Ó, she sings well, tá? Ó, he speaks English fluently, né? Então, ó, ele fala inglês fluentemente, né? Ó, aqui após o verbo, aqui após o objeto. Vivian finished the test quickly, né? Ó, a Vivian, ela concluiu, terminou a prova rapidamente, né? Ó, tá aqui, ó, depois do objeto. Certo, gente? Ok, pessoal. Tudo alright? Querem perguntar? Todo mundo calminho, quietinho. Eita, que esse pessoal tá por dentro de tudo, né? Sem perguntas? Pois vamos lá. Gente, os advérbios de frequência agora, né? Adverbs frequency, né? Então, quando a gente fala de advérbio de frequência, diz respeito à frequência com que algo é feito, tá? Olha aqui alguns exemplos, ó. Always, always, e usually, né? Que é o geralmente. Often, que é o frequentemente, sometimes, às vezes, né? Por isso que lá naquela perguntinha lá que a gente estava escrevendo true or false, né? Lá no texto dizia que era usually, e lá na questão era o sometimes, né? Por quê? Porque o usually ele é mais forte, ele é mais intenso do que o sometimes, tá? Por isso que eu optei em marcar o false, né? Occasionally, né? Ocasionalmente. O rarely, ou então seldom, que é o raramente, e o never, que é nunca, né? Todos esses advérbios eu creio que vocês já conheçam, né? Que não é novidade para vocês, tá? Às vezes, né? Por vezes vocês já usavam e nem sabiam que estavam trabalhando aí com adverbs, com os advérbios, né? Mas agora vocês já sabem, né? Que são advérbios e já conseguem entender, captar melhor a diferença entre eles, né? E de repente até a colocação na frase, né? A posição que eles devem assumir na frase para que eles aconteçam de uma forma mais correta e passe a mensagem de uma forma mais correta, certo? Ó, os advérbios de frequência normalmente vêm antes do verbo principal, né? Diferente lá do advérbio de modo, né? Que já vem depois. Então, frequência já vem antes, né? A gente vai ver algumas regrinhas também já, tá? No entanto, se houver o verbo to be na frase, o advérbio ele vai vir depois, né? Com a presença do verbo to be, o advérbio vem depois, tá bom? Ó, I sometimes sleep late, né? Ó, às vezes eu durmo tarde, né? Então, eu às vezes durmo tarde, tá bom? Então, tá aí, ó, antes do verbo principal, né? O sometimes, tá aqui o verbo, né? Então, ele vem antes do verbo principal. Agora aqui, vejam que a gente tem o quê? Um verbo to be, né? Então, ó, I am never home on weekends, tá bom? Então, como o verbo que aparece é um verbo to be, então eu vou escrever o meu advérbio de frequência após o verbo to be, tá? O I am never home on weekends. Então, eu nunca estou em casa nos finais de semana. Ok, gente? Alright? Perfeito. Então, ó, trouxe aí esse summaryzinho aí sobre os adverbs of frequency, tá? E aí, gente, vejam que aqui tem até o percentualzinho, né? Achei interessante essa abordagem com percentual, né? Mas é só aí que ele fala, né? Only approximate numbers, né? Só uma aproximaçãozinha para a gente entender em relação ao uso, né? Ó, always, né? 100%, né? Usually, né? Ó, 90%. Normally or generally, né? Quando a gente fala, então 80%. Often or frequently, né? Então, nós estamos falando aí em 70%. São exemplos, né? Sometimes, né? 50%. Occasionally, né? 30%. Seldom, né? 10%.
Hardly ever or rarely, né? Nós estamos falando aí de 5% e o never é 0%, né? Então, nunca, né? E alguns exemplos, ó. I always brush my teeth at night, né? Vejam aí, ó. I always, né? 100%. Então, eu sempre escovo os meus dentes à noite. I usually walk to work, né? Então, eu geralmente, né? Eu caminho, né? Usualmente, eu vou caminhando para o trabalho. I normally get good marks, né? Eu normalmente tiro boas notas. Tá? I often read in bed at night, né? Então, I often, né? Eu frequentemente leio, né? À noite na cama. I sometimes sing in the shower, né? Eu às vezes canto no banheiro. I occasionally go to bed late, né? Eu ocasionalmente durmo tarde. Eu vou para a cama tarde. I seldom add salt to my food, né? Então, eu raramente, tá? Adiciono sal na minha comida. I hardly ever, né? Eu quase nunca. I hardly ever get angry, né? Eu quase nunca fico zangado. Vegetarians never eat meat. Então, os vegetarianos nunca comem carne, certo? Então, temos aí os advérbios de frequência, tá? Nos exemplos, certo? E aqui embaixo, gente, a gente tem aí as position, né? A colocação aí desses advérbios, tá? Olha aí, ó. Daniel always passes his exams, né? Então, o Daniel sempre passa, sempre aprova nos exames. Então, vejam aí que quando a gente fala de advérbio de frequência, né? A gente vai usar ele aí antes do verbo principal, né? Ó, tá aqui o verbo. E aqui eu tenho o meu always, tá? Ó, o outro exemplo, Susan has always lived in New York, né? Então, se na minha frase eu tiver o verbo auxiliar, né? E tiver o verbo principal, ele vai ficar entre eles dois, né? Entre o auxiliar e o principal. Olhem aqui, ó, Susan has always lived in New York, né? Então, a Susan sempre morou em Nova York. Tá? Então, essa é a ordem correta. Agora, como eu já havia falado, se apareceu o verbo to be, né? Ó, tá aqui, ó, o verbo to be. Então, o verbo to be manda, né, o advérbio de frequência para depois dele, tá? Então, ó, he's always, né, ó, he's always happy, né? Ó, ele está sempre feliz. Certo, pessoal? Ok. Tá claro? Any question? Alguma pergunta? Ok, eu estou entendendo o silêncio de vocês, que está todo mundo entendendo tudo. Então, aí eu trouxe algumas abordagens aí, né, de position, né, os advérbios, né, a colocação desses advérbios nas frases, né. Normalmente, ele vai seguir aí duas ordens básicas, né. Esse advérbio, ele pode vir antes do verbo principal, né, ó, aqui o exemplo, ó. Tá aqui, ele antes do verbo principal, ó, he frequently arrives late, ó. Ele frequentemente chega atrasado, né? Então, ele chega atrasado frequentemente, né? Ele frequentemente chega atrasado, tá? Aqui o verbo principal, tá? Ou ele também pode vir depois do objeto, né? Então, ó, she dances very well, né? Após o verbo, she dances very well, se tiver, né? Senão, ele pode vir depois, né? Então, ela dança muito bem, tá? E aí, vamos fazer algumas considerações, tá? Então, antes do verbo principal, como regra geral, o advérbio, ele deve vir posicionado antes do verbo principal, né? Então, é a regra geral, tá? Então, he always drinks coffee after lunch, né? Então, ele sempre bebe café depois do lanche, né? Tá aí ele antes do verbo principal. Se tiver o verbo auxiliar, lembra, até falei ali agora há pouco, né? Com o verbo auxiliar e o verbo principal, ele vai vir entre, né? Então, sempre que uma frase ela tiver um verbo auxiliar, né? Apareceu lá para dar assistência ao outro verbo, e desde que esse verbo ele não seja o verbo to be, lembrando, né? Então, o advérbio ele vai vir posicionado imediatamente ali após o verbo auxiliar. Então, ele vai ficar entre o verbo auxiliar lá e o principal, ó. She has never been to Australia, né? Olha aqui o never, ó. Entre o verbo auxiliar, né, e o verbo principal ali. Então, ela nunca esteve na Austrália, né? She has never been to Australia, tá?
dois ou mais advérbios de modo na frase, tá? Como é que a gente faz? Se a frase ela apresentar dois ou mais advérbios de modo, o que que acontece? Né? O advérbio que ele tiver uma palavra menor, ou seja, com menos letras, ele vai ser posicionado antes do advérbio mais longo, né? Vamos ver aí na prática, ó. He treats his employees honestly and respectfully. Olha aí, ó. Temos dois advérbios, ó. Ele trata os funcionários dele, né, de que forma? Honestamente, né, de forma honesta e respeitosa, né? Então, honestamente e respeitosamente, certo? Ok, gente? Então, o advérbio menor vem na frente e o maior vai vir depois, o mais longo, tá bom? Ok, pessoal, tranquilo. Perguntas? No questions? Alright, so let's go. Ó, aí aqui eu trouxe um resuminho, né? Então, quando a gente fala de manner, que são os nossos advérbios de modo, a gente vai estar respondendo how, né? Que é o como, né? Então, como a ação ela está sendo feita easily, né, facilmente, é happily, né, felizmente, é loudly, né, com muito barulho, né, quickly, é rapidamente, é quietly, é silenciosamente, é sadly, né, é tipo tristemente, silently, né, silenciosamente, ou slowly, né, lentamente, tá? Quando a gente falar de frequency, que é a frequência, tá? A gente vai estar respondendo a pergunta how often, né? Normalmente a gente responde nessa pergunta, né? How often, né? Ó, é always, né? Every day, é frequently, é never, é often, é once, né? Seldom, sometimes, tá? E quando eu falar de time, né, que são advérbios de tempo, a gente normalmente responde ao when, né? Quando, né? When. É after, é depois. Before, antes. É early, mais cedo, né? Now, é agora. É since, desde, né? É soon, é logo, é today ou é yesterday, né? Então, algumas aí vocês já conhecem, porque nós já utilizamos aí quando nós estávamos falando de alguns tempos verbais, em alguns textos, em alguns exemplos. Certo, gente? Pronto. Agora vamos fazer algumas activities. Ó, mark the sentence with the wrong position of the adverb. Gente, vamos lá? Vamos tentar responder essa daí? Você vai marcar aí qual é, né? Qual é aí a frase, né? Que o advérbio não está posicionado de forma adequada. O que que vocês acham? Vamos lá, 2 minutos para vocês pensarem.
Pronto, gente. E aí, qual a opinião de vocês? Qual é que vocês acham aí que não está posicionado de forma correta na frase? E aí, me digam a opinião de vocês. Todo mundo quietinho. Eita, pessoal tímido. Pois vamos lá, né? Vamos lá que eu ainda quero fazer um breve comentário aí sobre uma breve review para vocês aí para a prova, tá bom? Mas é uma breve review, né? Porque a gente sempre faz review durante as aulas, né? Então vamos lá. Ó. Mark the sentence with the wrong position of the adverb, né? Vamos ver qual é aí a frase que não está corretamente posicionada em advérbio, né? Ó. Susan hardly ever sees her children when she arrives home from work, né? Então a Susan quase nunca vê, né, os filhos quando ela chega aí em casa, né? Quando ela chega em casa do trabalho. Hardly ever, né? Então, sim, ok essa posição, né? Logo antes aqui do verbo principal, tá? É um advérbio aí de tempo, né? Na letra B, ó, my boss can't speak slowly, né? Então, meu chefe não consegue falar, né? Então, de forma calma, de forma paciente, né? Slowly, né? Então, é o modo, né? A maneira, ok, está correto, né? Ó. Aqui, ó, atenção, sometimes my son misses his father, né? Então, gente, ó, aqui, normalmente, esse sometimes, né? Ele precisa vir onde, gente? Aqui, ó. Antes do verbo principal, ó, my son sometimes misses his father, tá? Então, meu filho, né, às vezes sente falta do pai dele, né? Aqui, ó, na letra D, we wanted quickly to start, né? Então, nós queríamos rapidamente iniciar, né? Ok também, ó, tá aqui o quickly, né? Rapidamente, que é o modo, né? Aqui também está correto, I always go to church, né? Eu sempre vou para a igreja, né? Então, aqui nós marcaríamos aí a little c, ok? A little c, alright? Vamos lá para a outra, né? Aqui, pessoal, eu trouxe um texto, tá bom? Eu tenho esse texto, tá? Nesse texto aí nós vamos trabalhar não apenas os adverbs, mas a gente vai falar um pouquinho de connectors também e um pouquinho de modal verbs, tá? Eu quero que vocês tentem fazer uma leitura bem rápida, fazendo scanning ou skimming, tá bom? O que vocês acharem aí mais apropriado, aproveitem, porque isso já vai ajudar vocês também na prova, tá? E aí, a gente vai conversar sobre esse texto, pode ser? Vamos lá, 3 minutos.
Pronto, gente. E aí, conseguiram captar alguma informação desse texto? Conseguiram fazer aí o skimming? Vocês lembram o que é o skimming? O que é o scanning? Vocês lembram? Vocês vão ter que usar o skimming, vocês vão ter que usar o scanning quando vocês forem ler textos. Ah, perfeito. O pessoal de Cocal de Telha já estão ali sinalizando, né? O texto fala sobre as funções especializadas das diferentes regiões do cérebro. E isso também, perfeito. Muito bem, pessoal. Thank you so much, né? Isso aí. O que mais, gente? Alguém quer mais compartilhar alguma informação que vocês conseguiram captar? Gente, só lembrando, quando a gente falar de skimming, lembrem que skimming, né, você captar aquela ideia geral do texto, tá? E o scanning são o quê? São informações mais objetivas, mais específicas do texto, né? Não sei se vocês recordam, mas até falei, olha, às vezes nas provas, né, em concursos, em testes, a gente tem de primeiro ir lá para a questão, para a gente saber o que é que a questão está pedindo. E aí, com base na informação que a questão está pedindo, a gente vai lá para o texto. E aí a gente faz o scanning, né? E algumas vezes a gente, de fato, precisa utilizar mais o skimming, né, para pegar a ideia geral, tá bom? Certo, gente? Quem mais, pessoal, quer compartilhar alguma informação que achou no texto, que localizou no texto? Alguém mais? Ninguém? Pois vamos lá, né? Bom, então o texto diz assim, ó, brain development, né, que é o desenvolvimento do cérebro. Can teaching make a difference, né? Será que o ensinar, né, faz a diferença? Pode fazer alguma diferença? Então vamos lá, ó. It has long been known that different regions of the brain have specialized functions, né? Então, há muito se sabe aí, né, que as diferentes regiões do cérebro têm funções especializadas. For example, the frontal lobes are involved in abstract reasoning and planning, né? Então, o lobo frontal aí é envolvido, né, nas ideias mais abstratas, né, dos planejamentos, while the posterior lobes are involved in vision, né? E aí a parte posterior, né, é envolvida mais na visão. Until recently, it was believed that these specialized regions developed from a genetic blueprint that determined the structure and function of specific areas of the brain, né? Então, ó, até recentemente, né, acreditava-se que essas regiões especializadas, né, desenvolviam aí, né, era tipo um mapa genético que determinava a estrutura e o funcionamento de áreas específicas do cérebro. That is, particular areas of the brain were designed for processing certain kinds of information from birth, né? E que, né, áreas particulares dos cérebros eram, vamos dizer assim, estruturadas, né, para processar certos tipos de informações desde o nascimento. Agora, ó, new evidence, uma nova evidência, suggests that the brain is much more malleable than previously thought. Agora, uma nova evidência sugere que o cérebro, na verdade, é muito mais maleável do que se pensava antes. Recent findings indicate, então, achados recentes, indicam que, specialized functions, of specific regions of the brain, então que funções especializadas de regiões específicas do cérebro are not fixed at birth, but are shaped by experience and learning. Olha aí que interessante, gente, Então, não são fixas, desde o nascimento, mas são o que? Moldadas de acordo com a experiência e o aprendizado. To use a computer analogy, usando uma analogia aí com o computador, we now think that young brain is like a computer with incredible sophisticated hardwiring, como se, nós agora pensamos que o cérebro jovem, como um computador com sofisticado processador, aí no caso, não, but not software, mas não exatamente um sistema. The software of the brain, like the software of desktop, Então, o sistema do cérebro, assim como o sistema dos computadores,
harnesses the exceptional processing capacity of the brain, né? Então, existem ligações, né, de processamento excepcionais, né, relativas aí à capacidade do cérebro in the service of specialized functions, né? Que trabalham aí em relação às funções especializadas do cérebro, like vision, smell and language, né? Como a visão, o cheiro, a linguagem. All individuals have to acquire, né? Todos os indivíduos têm que adquirir or develop their own software, né? Ou então desenvolver o seu próprio sistema in order to harness the processing power of the brain with which they are born, né? Então, cada um tem que adquirir e desenvolver o seu sistema para que o poder de processamento do cérebro, né, evolua, né, além do que aquilo que eles nasceram, né? Com aquela habilidade que eles nasceram. A number of studies support this view, né? Então, um número grande de estudos aí acreditam nessa análise. However, all your carried out on animals, só no entanto, né, tudo isso foi detectado através de estudos sem animais, because it is not possible to do such research with humans, porque não é possível fazer esse tipo de pesquisa em humanos. Caution is called for when extrapolating these findings to humans, né? Então, precauções aí são tomadas quando extrapolam esses achados aí nos humanos. These findings may have implication for language educators. Olha aí que interessante, né? E esses achados têm implicações aí nos educadores, né? Nos professores de línguas. For one thing, that teaching and teachers can make a difference in brain development, né? Então, por uma razão, né? Que o aprendizado e os professores podem fazer uma diferença no desenvolvimento do cérebro, and that they shouldn't give up on other language learners, né? E que eles não deveriam desistir também, né? Aí dos, como é que a gente diz, dos aprendizes de línguas mais, né, velhos, mais idosos. Olha que interessante, né? Então, de acordo com esse estudo aí, o cérebro, né, ele se desenvolve, né? Então, a gente passa aí a vida inteira se desenvolvendo nossas capacidades à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai vivendo experiências, né? Muito interessante, viu, gente? Então, procurem aí alimentar esse cérebro cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá para questions. Read this sentence from the text and analyze its structure, né? Now, new evidence suggests that the brain is much more malleable than previously thought, né? Então, the word previously, né? Essa palavrinha aí, previamente se pensava, anteriormente se pensava, is an adverb which informs when action happened, né? Então, é um advérbio que informa quando uma ação aconteceu. Choose the following alternative, which presents an example of an adverb of time, né? Então, das alternativas abaixo, qual que vocês acham que é advérbio de tempo aí, gente? O que vocês acham? Quickly é rapidamente, né? Carefully é cuidadosamente. Frequently é frequentemente, né? E quando a gente fala de afterwards, né? Então, mais à frente, né? Mais para frente, né? Então, a gente está falando de tempo. Então, aí seria o afterwards, tá bom? 3. No último parágrafo do texto, há o connector however, né? However, que é no entanto, todavia. Qual a ideia por ele transmitida, gente? É causa, é contraposição, é adição ou é exemplificação? Nós vimos que quando a gente fala de however, né? Contudo, no entanto, todavia, nós estamos falando de quê? De uma contraposição. Né? Então, lá no texto ele fala que foi feita a pesquisa, mas que foi feita a pesquisa como? Né? A pesquisa foi realizada em animais, né? E não em seres humanos ainda. Né? Então, é uma contraposição. Qual ou quais modal verbs você consegue identificar no texto? Retire alguns exemplos de frases no texto. Eu vou voltar lá para o texto, certo? E vocês vão tirar. Bastam dois exemplos. Vamos lá. O que vocês acham de modal verbs aí no texto? 2 frases, tá bom? Com 2 modal verbs diferentes. 2 minutinhos. Vamos lá. 2 minutes.
Ok, gente. Eita, já estou vendo ali o pessoal de Cocal de Teles. These findings may have implications for language educators. Perfeito, né? Nós temos aí o modal may, não é isso? Basicamente, gente, eles estão aqui, ó. Deixei de propósito aí para vocês, tá? Vou marcar, ó. These findings may have implications for language educators, né? Que o pessoal aí de Cocal de Teles sinalizou. Perfeito, gente. Muito bem. Temos outro aqui também, ó. The teaching and teachers can make a difference in brain development, né? A gente tem um outro aí, vou até marcar aqui, ó. May. Temos aqui o can, né? And that they should not give up on other language learner, né? E eles não deveriam desistir aí dos aprendizes de línguas mais velhos, né? Que é o should not. Certo, gente? Perfeito, pessoal. Isso, muito bem. That they should not. Perfeito. Ok. Certo, gente? Pronto, e aí a gente vai falar rapidamente sobre o nosso English Test, né? Gente, o que vocês vão ter que estar atentos no Language Test de vocês? Lembrem-se dos cognatos, tá? Então, deem uma lida no material de cognatos. Lembre-se que os cognatos, nada mais, nada menos, são as palavras que são similares ao português, tá? Palavras-chave e palavras repetidas também, né? Então, normalmente um texto, ele vem trabalhando sobre uma temática, ele vai repetir várias palavras-chave, várias palavras repetidas, né? Normalmente a palavra-chave se repete ao longo do texto também, né? E ela traz mensagem sobre o que o texto está falando. Lembre-se também das marcas tipográficas, né? O que são as marcas tipográficas? São gráficos, são imagens que aparecem no texto, são números, né? Podem ser as palavras em negrito, as palavras em itálico, certo? E lembrem-se de fazer o skimming e o scanning, né? Vejam qual é que mais adequada para você usar. Se é o skimming, que é você ler o texto para captar a ideia geral, ou é de repente fazer o scanning, é ir lá na questão, ver o que a questão está querendo e você procurar aquela informação no texto. Aí você vai estar fazendo o scanning, tá? Então relembrem aí essas estratégias, certo? Importante que vocês lembrem também do Simple Past, né? O Simple Past é o quê? Quando a gente fala de passado, né? Então existe o passado dos verbos regulares que seguem algumas regras, né? Que são aquelas terminações de, ed ou então ied. Então façam as revisõezinhas nas regras. E os irregular verbs, né? Lembrem que no passado do verbo irregular não existe uma regra, você tem que de fato lembrar, tá? Qual é o passado daquele verbo. E a gente vai sempre usar o auxiliar did, né? Na pergunta e o did not na negativa. O simple future, né? No simple future aparece o auxiliar e o will, né? Então, se eu vou colocar um verbo no futuro, eu tenho que lembrar de usar o will no verbo, né? O will antes do verbo. Se for na minha pergunta, esse will vai aparecer no início. E se for na negativa, eu tenho que colocar o not logo após esse will, tá? E também o imperative, lembrem-se também do imperative, né? Leiam aquelas regrinhas lá, como é que eu faço o imperative, como é que eu faço a negativa, né? Lembre-se que o imperative não tem o sujeito, né? Já inicia logo ali com o verbo, tá? Lembre-se do please, quando é que a gente usa aquele please, tá? Quando a gente quer ser mais enfático, tá? E trabalhamos também as link no words, né? Então, nos textos a gente usa bastante link no words para trazer aí a ideia, né, de conexão e coerência ao nosso texto, tá bom? Eu quero que vocês relembrem esses elementos principais aí para que vocês possam aplicar na prova de vocês, tá? E no mais era isso, certo? It was an honor and a pleasure, né? Então, foi uma honra e foi um imenso prazer trabalhar essa disciplina com vocês no curso técnico em secretariado, tá bom? Espero aí que a gente possa se reencontrar, de repente, com outra disciplina, ou quem sabe no workshop aí para aperfeiçoar mais um pouco dessas estratégias em inglês, tá bom? Então, fiquem bem, bye bye, see you soon.